Olá, bem-vinda, bem-vinda. Eu sou a Sheila Peruzetto e ajudo mulheres a ter uma vida mais equilibrada. E hoje eu vou falar sobre a culpa. Muitas vezes nós temos a culpa de deixar o nosso filho aí na creche, deixar nossos filhos com as pessoas, irmos trabalhar. E o que eu faço? Tenho que trabalhar, ou preciso trabalhar, ou quero trabalhar, porque nem sempre a gente trabalha só porque precisa. Não, eu quero ter a minha vida profissional, eu quero ter a minha carreira, só que eu me sinto muito culpada quando eu deixo meu filho na escola, na creche, ou com minha sogra, ou com minha mãe, quem aí que já foi mãe que não se sentiu culpada. Eu falo que nasce uma mãe, nasce uma culpa junto, porque parece que a gente tem a sensação que a gente nunca está fazendo a coisa certa, sempre estamos devendo algo para ele, sempre podíamos estar mais tempo com ele, fazer coisas melhores com eles, não é verdade? Eu me sentia assim e às vezes ainda me sinto assim e preciso trabalhar isso em mim sempre, porque eu falo que a culpa é algo que a gente tem que trabalhar dentro de nós, para ela não crescer e virar uma amargura dentro de nós, algo que realmente nos fira. Então toda mãe tem, saiba que você não está sozinha. Toda mãe tem esse sentimento de culpa de alguma forma. E posso te falar, tem as mães que trabalham fora, que têm esse sentimento de culpa, e as que não trabalham também. Porque as que ficam em casa, muitas vezes ficam culpadas por não estar trabalhando, por não estar ajudando o marido em casa, por ter uma profissão e não estar fazendo, e aí também não é bom para o filho. Então, nós precisamos saber como equilibrar essas emoções aí dentro de nós. Fica comigo até o fim, que eu vou te ensinar como você pode fazer para administrar melhor essa culpa. Fechada? Então, bora, dê um like aí no vídeo e vamos começar. A culpa, nós temos a culpa verdadeira e a culpa falsa, tá? A culpa, ela é um sentimento que nos ajuda. Ela nos ajuda a gente perceber o bem e o mal. Então, se eu faço mal para alguém, eu me sinto culpada. E aí eu vou lá e eu peço perdão, e eu conserto, e eu mudo a rota daquele caso, daquele problema com aquela pessoa. Então, a culpa é um sentimento que nos ajuda. Eu falo que todos os sentimentos que a gente tem, de alguma forma, eles nos ajudam a mudar a rota, a sermos melhores, a crescermos. Então, quando a culpa é verdadeira, é a culpa de algo que eu fiz ruim, mal, para alguém, e aí eu sinto culpa. Normalmente as mães aí que, eu bati no meu filho no momento de muita raiva, eu descontrolei, descontei a minha raiva no meu filho. Você se sente culpada. E aí essa culpa te leva a pedir perdão para o seu filho, conversar com ele, não agir assim outra vez. Você vai aprendendo, a culpa vem para te mostrar, poxa, você fez errado, vai lá e conserte isso. Mas existe a culpa falsa, uma culpa de uma expectativa que a gente tem de outros ou nossa mesma. A gente tem uma expectativa. Então, falando aqui de nós mamães, então imagina que você tem na mente a expectativa da mãe perfeita. Quem é que não tem a expectativa de ser a mãe perfeita? E aí você tem em mente que seus filhos vão se comportar assim, 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 que você vai fazer isso, vai fazer aquilo e vai ter a sua vida perfeitinha, e você tem essa expectativa. E aí você vê que na prática não é assim. Você queria ser uma mãe super amorosa, super paciente, que ouve, que entende, só que muitas vezes você chega cansada, estressada do trabalho, 1000 problemas, contas para pagar, tantas coisas, e vem a criança e começa a falar, você perde a paciência, você não ouve, você não tem tempo suficiente que você gostaria de ter para estar com o seu filho, para acompanhar. Muitas vezes você não consegue ir nas reuniões da escola, em algum evento com o seu filho, e aí o que vem para cima de você?
uma culpa. Por quê? Isso é uma culpa falsa, porque você não fez mal para essa pessoa. Você simplesmente criou uma expectativa com você mesmo, ou outros criaram uma expectativa com você, que você pegou isso para você. Muitas vezes as nossas mães colocam em nós uma culpa. É você que não cuida direito do seu filho, por isso que ele tá assim. Você não sabe educar, por isso que ele tá assim. Então gera uma culpa em nós. A crítica dos outros, principalmente pai, mãe, os mais próximos, gera uma culpa em nós. Essa expectativa também gera uma culpa, porque você tinha expectativa de ser uma mãe maravilhosa, super equilibrada, que faz as coisas super bem, que tira de letra as birras das crianças, no momento da escola, fazer a lição, e você tinha na sua mente que você ia lidar super bem com isso. Só que na prática, não é assim que funciona. E aí você fica culpada por não ter atingido essas expectativas. Quando você se sente culpada por deixar o seu filho na creche, deixar o seu filho com outra pessoa, o que é isso? Uma expectativa que você tinha que, poxa, eu vou dar conta de fazer tudo e não vou precisar deixar lá, ou não vou precisar deixar com outra pessoa, eu vou conseguir dar conta da minha vida com os meus filhos e dar tudo certo, e isso não aconteceu. E aí você se sente culpada. Então perceba se a sua culpa é falsa ou se a sua culpa é verdadeira. Então a culpa verdadeira é aquela que realmente você faz mal para as pessoas. Realmente você fez um ato mal com aquela pessoa, ficou culpada e foi lá e resolveu isso. Então, como você resolve essa culpa? Ir lá resolvendo. Agora, Sheila, e essa que é a culpa da minha expectativa, ou da expectativa do outro, ou do padrão que eu coloquei? Porque muitas de nós, gente, sabe o que acontece? A gente coloca um padrão muito alto em nós. Precisamos ser a Mulher Maravilha, não é não? A gente precisa ser uma profissional maravilhosa, que dá conta de chefe, dá conta de tudo, precisa dar conta de marido, dos filhos, estar linda, maravilhosa quando sai com os amigos e os filhos estarem todos comportados, falando sim, mamãe, é isso, é aquela família da propaganda da margarina. Então a gente tem essa expectativa muitas vezes conosco, de sermos realmente a Mulher Maravilha, a que não erra, a que não perde a paciência, a que não tem os surtos com o marido, com filhos. Então, cuidado com esse alto padrão que você cria para você mesmo. Porque aí, quando você não atinge esse padrão, você gera culpa em você. E aí, essa culpa não é uma culpa verdadeira. Concorda? Porque não foi algum mal que você fez, só você não atingiu a expectativa sua ou do outro a respeito de alguma coisa. Sheila, como que eu trabalho isso? Como que acontece? Como que faz isso para me livrar disso? Porque eu vivo sempre culpada com os meus filhos. Então, isso é algo que você precisa trabalhar dentro de você, porque a culpa em si, ela é positiva quando é a culpa verdadeira. Hoje em dia, o mundo mudou, não dá mais para ter a educação que você recebeu lá atrás, se a sua mãe ficou em casa com você. Hoje em dia o mundo está diferente, não dá muitas vezes para você ficar em casa com seus filhos, ou por conta de situação financeira, ou carreira, ou seja lá o que for. O que você precisa ter? Montar na sua cabeça um novo padrão, adaptando com o que você tem em mente. Poxa, eu posso fazer, minha vida é assim, tá? Tô me sentindo muito culpada por não ficar com os meus filhos. O que eu posso fazer nessa minha rotina que está hoje para mudar isso? O que eu posso fazer? Poxa, eu posso ficar os finais de semana mais juntos com ele quando eu estou em casa. Eu tirar um tempo para brincar com eles. Eu ver a lição com eles num horário específico. Enfim, você vai precisar trabalhar isso
nessas suas expectativas, o que está dentro das suas possibilidades fazer, e aí sim fazer, porque isso vai tirar essa culpa dentro de você. E outra coisa que vai te ajudar muito, 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 é você se perdoar. Algumas coisas você precisa se perdoar. Poxa, eu não acompanhei, eu não fui nesse evento, eu acabei deixando meu filho lá na creche e eu sou a última a buscar sempre, sabe? E ficar com essa culpa. Você tem que se perdoar. Que você não é a mãe perfeita, que você vai ter defeitos sim, que o seu filho, a sua filha não são perfeitos, que vão dar trabalho sim, e que esse é o nosso papel nessa vida, essa é a graça, não é, gente? Nada é perfeito, não existe situações perfeitas, filhos perfeitos, mãe perfeita, não existe. Se seu filho está dando trabalho, ok, poxa, é por culpa minha que eu estou o dia inteiro fora e não estou vendo, como que eu posso resolver isso? Não dá para sair do trabalho. Então, como que eu resolvo isso? Será que quando eu chegar em casa, eu dar uma atenção maior para o meu filho, eu não abaixo a expectativa dele? Tenho uma mentorada que ela tem filhos pequenos, não trabalhava o dia inteiro. E o que acontecia com a criança quando ela chegava em casa? Ela chegava em casa o dia inteiro, mega cansada, sabe, assim, estressada do trabalho, e a criança queria o quê? Pular, falar, brincar, e aí ela já se estressava, porque ela precisava fazer janta, ela precisava arrumar as coisas da casa, era um estresse quando ela chegava, porque o menino já pulava em cima dela, mãe, já queria falar, mãe, brinca comigo, mãe, e aí ela não conseguia tomar banho, porque a criança ficava lá junto com ela. Eu vou indicar um livro aqui para você, As 5 Linguagens do Amor para Crianças. É um livro maravilhoso. O que ela fez? Entendeu a linguagem de amor da criança, o que ele tinha. A linguagem de amor dele, existe 5 linguagens do amor. Atos de serviço, você fazer algo por ela, servir ela, ela se sente amada. Tempo de qualidade, quando você realmente tem um tempo de qualidade com aquela pessoa. As palavras de afirmação, quando você elogia, quando você está ali falando palavras boas para aquela pessoa, ela se sente amada. Quando ela ganha presente, muitas pessoas se sentem amadas quando ganham presentes. Ou quando tem o toque físico, quando alguém abraça, beija e tem o toque físico, ela se sente amada. Então, existem 5 linguagens do amor. E ela percebeu o quê? Que o filhinho dela tinha a linguagem do amor, tempo de qualidade. Então, pensa que ela não passava o dia inteiro com a criança ficava na escola, ela pegava a criança, o que a criança queria? Um tempo com a mãe. E ela ficava assim, irritadíssima por a mãe não dar atenção para ela. Então ela fazia de tudo, ela se jogava no chão, ela jogava os brinquedos e ela assim fazia um auê. E aí a mãe ia ficando cada vez mais nervosa, cada vez mais brava, por conta que tipo assim, gente, ele tava bonzinho, foi eu chegar, acontece tudo isso, não é? E aí o que ela percebeu? Que a linguagem de amor dele era tempo de qualidade. O que ela precisou mudar na rotina dela para ajudar essa criança a se sentir amada e ela ficar menos culpada da criança estar assim tão esbaforida, tão agitada. O que ela fez? Quando chega em casa, a primeira coisa que ela faz é dar um tempo para essa criança. Então ela separa 15 minutos, gente, não precisa ser 2 horas. Não, quando ela chega em casa, ela já se prepara. Então eu falo que nós mães, se a gente tem, trabalha fora, quando chega a gente tem que deixar, né? Eu faço um exercício sempre de deixar as coisas de fora, os problemas que não tem a ver com os meus filhos, não tem a ver com o meu marido. Respira, reconecta antes de entrar na porta de casa, antes de entrar para dentro de casa, na porta de casa, se reconecta com você mesma, porque você vai para um outro ambiente, você vai para outros tipos de pessoa, porque muitas vezes a gente carrega tudo isso, sabe?
todos os problemas do trabalho, você não descarrega, você não pensa, não sei o que. Quando você vê, você já tá dentro de casa e descontando todo o seu dia ruim lá fora. E aí você vai ser pega por uma culpa gigantesca. Então, o que essa mãe fez? Ela descobriu a linguagem do amor, tempo de qualidade. Então, essa criança precisava de um tempo com a mãe. Então, ela chega em casa, antes de chegar em casa, ela já vai preparando a mente dela, porque o filho dela vai estar precisando dela e ela vai ter a paciência necessária com ele. Ela vai dar a atenção necessária para ele. Então, ela chega em casa. O que ela faz? O menino corre com ela. Mãe, quero brincar, quero banana. Claro, filho. Aí ela vai, ela brinca com ele. Então, conforme ela vai brincando com ele, ela vai ouvindo como foi o dia dele. Então, ele é uma criança super comunicativa, ainda não quer contar, ela fica ouvindo, olhando nos olhos, prestando atenção. Então, ela tá lá ouvindo aquela criança. A criança baixou, ela se sentiu amada, ela ficou 15 minutos com a criança. A criança já se sentiu amada pela mãe. Aí ela fala para a criança, olha, agora a mamãe precisa fazer janta para todo mundo, preciso tomar um banho, não sei o quê, ok? Ok. Ela teve outra criança dentro da casa dela. Então, a dica que eu dou aí para as mamães, leiam o livro 5 Linguagens do Amor e apliquem. Perceba qual é a linguagem de amor do seu filho. Isso vai te diminuir muito a sua culpa, porque ele vai se sentir amado por você. Você vai conseguir comunicar o amor na linguagem dessa criança. Porque muitas vezes as crianças se agitam, ficam rebeldes, ficam com raiva. O que é uma criança cheia de raiva? Ela não está se sentindo amada pelos pais. Então, assim, ela fica com raiva. Quando você nutre essa criança de amor, a raiva vai embora. O que ela faz? Por que ela tá tão assim? A culpa é minha, porque deixo ela na creche o dia inteiro e aí ela tá mal educada, ela tá não sei o quê. Mas o tempo que você tem com ela, o que você tem feito? Você realmente tem se dedicado a ela? Qual é a linguagem de amor dela? Para você se conectar com ela. Poxa, ser presente, às vezes uma balinha que você traz para ela, um bombom, algo assim, ela já se sente amada por você. Porque a linguagem de amor presente, você não precisa comprar um brinquedo todos os dias para a criança, mas você precisa dar algo, uma coisinha simples para ela, que aí ela vai entender que você a ama. Quando é toque físico, essa criança precisa se sentir, aquela criança, eu falo, meio grudenta, não é? Que quer ficar grudadinha em nós ali, abraçando, beijando. Então, ela precisa disso. Então, vai, aconchega, abraça, beija, deixa ela se sentir amada. A criança que tem atos de serviço, ela quer que você a sirva. Então, às vezes, é fazer um chocolate quente para ela, quando ela quer, e levar lá na cama para ela, ou fazer algo que ela queira, né? Normalmente, um servir para ela. Isso, ela vai se sentir amada por você. Quando ela tiver palavras de afirmação, você falar para ela as coisas boas que ela fez naquele dia, como ela tá bonita, enfim. Leia esse livro, porque ele vai te ajudar a você sair um pouco dessa culpa, porque você vai conseguir falar essa linguagem com as crianças, com seus filhos, falar a mesma linguagem, você vai ver como vai diminuir o estresse aí na sua casa. Então, todas as mães, gente, lidam com culpa. E não é só por deixar na escola, deixar na creche, é por N coisas. Parece que a gente nunca fez o suficiente para os nossos filhos. E isso realmente nos dá esse sentimento ruim. E aí, se perdoe. Então, a dica que eu dou aí, se perdoe por não ser tudo isso que você criou a expectativa de ser. Tá? Se perdoe por não ser essa mãe tão maravilhosa e por ter que deixar o seu filho lá. Perceba o que é realmente importante, porque às vezes eu vejo muitas mães que ela ganha no trabalho é um pouco mais do que ela paga na creche. E aí, será que vale a pena por esse período você estar trabalhando fora?
Será que não vale a pena você ficar um período em casa com os seus filhos e depois voltar para o mercado de trabalho? Eu tinha uma mentoranda, a Ana, tenho até vários vídeos com ela aí. Ela trabalhava numa multinacional. Ela se sentia muito culpada por não estar com os filhos, por não acompanhar o desenvolvimento dos filhos e não estar mais próximo. E ela fez um plano de transição para sair da empresa onde ela estava e dedicar um tempo para os seus filhos. E aí ela está se dedicando um tempo para os seus filhos e está agora buscando um novo, porque a parte profissional também é importante para nós. E agora ela está procurando um novo tipo de negócio, uma nova atividade para ela estar empreendendo e fazendo outras coisas. Então, assim, perceba a fase que você está. Se é uma fase que realmente eu preciso sair do meu trabalho para estar com os meus filhos, também sem culpa de sair do seu trabalho. É por uma boa causa, é por um tempo, porque às vezes a família nos exige isso, não é verdade? Às vezes a família está precisando realmente da presença. Às vezes o filho está com uma dificuldade muito grande de aprendizado, de sociabilização, um monte de coisa que realmente precisa da figura da mãe inteira lá com ele. E ok, tá tudo bem. Você dar um tempinho agora para a sua carreira e depois você voltar. Lide com isso de uma forma positiva, se perdoando por as coisas que você não fez, as coisas que deixou de fazer, porque eu me senti assim também muitas vezes, me senti culpada e não conseguia sair dessa culpa e eu precisei trabalhar em mim, porque eu falo que a culpa, gente, é igual uma goteira. Pensa um teto com gesso, e vem e começa a goteira, né? Tem uma coisa e começa uma goteirazinha. O que acontece? Parece uma coisinha pequenininha, uma culpinha aqui, uma coisinha ali, mas o que vai acontecendo com aquele gesso, com aquele teto que vai vindo e tendo a goteira? O que vai acontecendo lá embaixo com o piso de quem recebe a goteira? Muitas vezes uma goteira parece uma coisinha pequena, mas se ela todo dia tá ali, o que acontece? Se aquela goteirinha cai em cima de um móvel, o que acontece com o móvel? O que acontece com o teto que está sendo infiltrado lá para sair aquela goteira? O que acontece com aquele gesso? Ele apodrece com o tempo, pode cair com o tempo. O que acontece com aquele móvel que recebe a goteira ali todos os dias? Com aquele piso que recebe aquela goteira todos os dias? Ele vai se danificar. E assim é o nosso coração. Se todos os dias ficamos alimentando essa culpa, alimentando isso e nos sentindo cada vez mais culpadas, sem tomar uma atitude, sem perceber aonde está o problema, se é culpa verdadeira, se é culpa falsa, como que eu lido? Poxa, é expectativa, vamos abaixar essa expectativa, porque se todo dia essa goteira fica lá, ela vai te danificar. Ela vai danificar o seu coração e você vai ficar mal. E aí você vai ficando triste, amargurada e daqui a pouco entra em outros sintomas muito ruins, às vezes até como uma depressão, que às vezes começou com uma culpa lá atrás, não tratada. E às vezes uma culpa falsa. Uma culpa só de expectativa com você mesma. Então, trate isso, ok? Trate isso no seu coração. Se perdoe. Veja a linguagem de amor do seu filho. Faça ela na prática. Ame o seu filho, que você vai ver ele se sentindo amado, você tendo um tempo com ele, demonstrando realmente esse amor. A culpa vai, abaixando. Legal? E saiba que eu também já me senti assim. E eu pratiquei isso, fui entender a linguagem de amor dos meus filhos, fui para cima, trabalhei muito culpa no auto-perdão comigo mesmo e abaixar as expectativas, né? Ter umas expectativas reais do que realmente é possível,
não uma expectativa num nível que eu não vou conseguir cumprir só para me sentir culpada depois, porque a gente entra nesse vício. A gente coloca uma expectativa muito alta, não consegue cumprir e fica com esse vício emocional da culpa dentro de nós. Então, ó, abaixa o nível, seja realista, o que eu consigo cumprir, o que é real, o que eu consigo fazer de prático para melhorar isso em mim. Fechado? Mande aí os seus comentários, o que você gostou, as dúvidas que eu respondo aqui para vocês. Grande beijo, gente!